Boa noite, coleguinhas. Boa noite, gente. Quem aí estava com saudade das nossas lives? Quem aí estava com saudade do nosso bate-papo? Hoje, na verdade, vai ser um bate-papo. Nós vamos reiniciar aqui o nosso sistema de live. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar a papear aqui, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema, né, de emagrecimento inadequado. Antes da gente começar aqui a conversar, eu quero saber quem aqui é novo, quem aqui tá a primeira vez na live comigo, quem não me seguia, me fala aqui, você é das novas ou você é das antigas? Né? Porque eu sei que tem muita gente nova que entrou aqui agora. Eu fico observando pelos comentários, né, nos meus posts, nos meus conteúdos, no meu direct. Então eu sei que tem muita gente que tá aqui me encontrando, né? Então tem muita gente que tá nesse novo assunto que é o jejum intermitente. Tem muita gente que não tá acostumado com tudo que eu falo, né? Tem muita gente que não sabe o que é shot, o que é chá. Tem muita gente que não sabe nem o que é protocolo, nível, nada disso de jejum. Aí, ó, Lu Arantes, primeira vez na live. P. Carvalho Sil, das antigas. Aí, ó, tem muita gente que é nova, tem gente que já é das antigas. Me conta aqui se vocês são novas, se vocês já estão acostumadas aqui comigo, com o meu processo. Ó, a Mônica é novinha. É isso aí, Mônica, novinha. Chegar mais pra trás aqui, porque eu não gosto de ficar com a cara na tela. Gente, hoje nós vamos bater um papo com as novinhas e com as antigas. Mais ou menos assim. Pra quem é nova, eu quero só dar os recados pra vocês que toda segunda-feira eu faço live aqui com vocês. Aqui a Lorena, das antigas. Vanusa, das novinhas. Para as novinhas, né? As novinhas não sabem. Toda segunda-feira a gente tem live aqui. Então, é segunda, mas o papo é de primeira. Esse é o nome titular da nossa live, né? Algumas vezes eu faço lives durante a semana durante a semana toda. Algumas vezes eu coloco como que fala? Título, assuntos específicos na live. Às vezes é uma live mais aleatória, onde vocês podem participar também. Oi, Marcela. Marcela é das antigas. Eu perguntei aqui, gente, quem é novinha e quem é antiga? Algumas pessoas responderam. Vocês que estão entrando aí, vocês são das antigas ou vocês são novinhas, né? Ou novinhos, né, também, porque eu sou inclusiva, atendo homens e mulheres, né, claro que 90% do meu público é mulher, mas eu brinco que os 10% homem são aqueles realmente decididos que fazem e que tem resultado, né. Então, aos novinhos, né, quem é novo na área, na verdade é essa a expressão. Quem é novo aqui na área, eu quero avisar você, seja muito bem-vindo. Eu percebi que teve muita gente nova entrando aqui e toda segunda-feira tem live. Toda segunda-feira eu converso com vocês sobre jejum intermitente e eu tiro as dúvidas de vocês. Então, você que é jovem, você que é novo, aqui ó, meia idade, eu já ia falar jovem. Você que é novo aqui na área, quando eu abro a caixinha de perguntas dos stories, é para você tirar a sua dúvida. É como se fosse uma consultoria gratuita, tá? Então, as lives, elas têm muito conteúdo de valor. Eu não escondo o conteúdo, eu explico mesmo. Claro que você vai precisar de assistir várias lives, participar de vários conteúdos, participar de tudo que eu coloco aqui, para que você possa se aprofundar mais no assunto. Mas você vai ter que vir para as lives, até se você é das antigas, para você também ir entendendo, para você ir se aprofundando nesse assunto aqui, que é o que a gente sempre que é o assunto titular também, que é jejum intermitente, que é o assunto macro, né? Pra quem não me conhece, eu sou Janaína Macedo, nutricionista, sou das antigas, sou velha já. Gente, sou velha. Mas eu acho que a velhice está na nossa cabeça, né? Então, assim, eu sou velha
Tem algumas coisas assim que realmente eu não sou dos jovens, mas me gosto de conectar com pessoas, e a minha função aqui enquanto ser humano é nutrir vidas, é levar uma nova estratégia para você, para sua família, para sua casa de saúde. E o jejum intermitente pode ser a sua chave, a sua porta de entrada, né? Então eu encontrei o jejum. Quem não sabe da minha história, lá no YouTube, no meu canal do YouTube, eu contei um pouquinho no meu primeiro podcast, né? Então eu tenho agora um podcast, e esse podcast eu vou subir ele toda terça-feira. Amanhã tem podcast novo na área. Gente, tem um carro ali. Gente, quem mora em andar alto, o som é assim, né? Aí parece que o carro tá aqui do lado. Eu moro no 23º andar, mas parece que o carro tá aqui dentro da minha casa. Meu Deus. Parou. Amanhã eu vou subir pro YouTube o segundo episódio do meu podcast. O primeiro episódio é onde eu conto quem eu sou, como que eu descobri o jejum, qual que é a minha área de trabalho, como tudo aconteceu, já está lá no YouTube, doutora Janaína Macedo. Então, se você não me conhece, quer aprender mais um pouquinho sobre jejum intermitente, saber, né, quais são esses fundamentos, como que tudo começou, já tá lá no YouTube, nosso primeiro podcast. O nosso podcast, todo episódio vai ser lançado na terça-feira, viu, gente? Então, toda terça-feira, presta atenção, vai ter um episódio novo de podcast para vocês assistirem. Aonde, Janaína? No meu canal do YouTube, óbvio. Eu tô pensando nos próximos podcasts de fazer ao vivo, né? Pra vocês participarem também, de ligar, né? O meu próprio celular e fazer o ao vivo ali pra vocês assistirem. Mas será um conteúdo de extremo valor, então eu vou subir ele sempre na terça-feira para o YouTube, tá? Então, se você ainda não me segue no YouTube e quer saber justamente desses conteúdos de maior valor, vai lá no YouTube, seguir, ativa o sininho, que toda vez que eu subir vídeo novo, conteúdo novo e os próximos podcasts, você vai estar por dentro, tá? E eu acho muito importante porque é assim que a gente cresce, né? Quando a gente pisa em terreno estranho, a gente fica com medo. Mas à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, que a gente vai adquirindo saber, né? O nosso saber vai aumentando, a gente vai adquirindo coragem. O medo nada mais é do que exatamente isso. A falta de conhecimento, ou a falta de fé, ou a falta de crer, né? Então, a falta de alguma coisa gera em nós um certo receio, um certo medo. E no caso aqui de conhecimento do jejum intermitente, que é a minha área de atuação, eu oriento vocês virem aprender comigo, tá? Então, as novinhas, toda segunda-feira tem live, é segunda, mas o papo é de primeira, justamente porque a gente fala muita informação aqui. E todas as terças, eu vou decidir, depois até vou pôr um enquete lá no meu story pra vocês me ajudarem, se terça ou se quinta eu subo o podcast. Depois vocês me ajudam, se vai ser na terça ou na quinta, tá? Mas vai ser um desses 2 dias, porque aí eu vou subir o conteúdo do podcast para o YouTube, tá bom? Sempre vai ser conteúdo novo, sempre vai ser conteúdo de densa qualidade pra vocês. Bacana, gente? Eu fiquei 2 semanas sumida, né? 2 semanas sumida daqui, né? Porque a semana retrasada eu tava com as minhas alunas do desafio, né? Então a gente teve a 5ª turma do meu desafio de emagrecimento. Então realmente eu não consegui vir pra cá porque eu estava totalmente entregue pra elas. E a semana passada foi feriado, né, bebês? E aí eu realmente estava de feriado. E aí eu fico de feriado do online e do presencial, né? E que bom que vocês voltaram. Estamos aqui novamente para continuar, não é para voltar, é para continuar o processo que a gente já iniciou, tá? Então esse processo que tem aqui no meu Instagram, para quem é novo, ele não é novo, tá? Então as meninas já estão acostumadas aí, eu falo as meninas porque a maioria são mulheres, né? As meninas já estão acostumadas aí com o conteúdo das lives, acostumadas com a forma com que eu conduzo o conhecimento com relação ao jejum, e hoje não vai ser diferente, tá?
Hoje nós vamos falar sobre a sua dieta está errada. Eu fiz um post. Quem viu o post de hoje, levanta a mão. Levanta a mão quem viu o post que eu fiz hoje no feed. Gente, todos os dias eu posto. Eu não fico nenhum dia sem postar pra vocês. E todos os meus posts, eles são relacionados a conteúdo, tá? Então, hoje eu fiz um post diferente, eu coloquei lá o que as dietas erradas fazem, né? Elas fazem você, primeiro, passar fome. Segundo, ela faz você se frustrar, né? Quem faz dieta errada passa fome, acha que não consegue, aí se frustra e aí não emagrece, né? E por que a sua dieta está errada? Existe uma palavra que talvez você não tá aí acostumado com o que eu vou falar, que chama individualidade biológica. Nós somos 99% iguais no nosso DNA, né? Eu aprendi isso com a genética. E os outros 1% é o que nos faz diferente. O que me faz diferente, a cor do meu cabelo, dos meus olhos, né? A genética que eu tenho de desenvolver algo, a probabilidade de desenvolver algo está no 1%, que nós somos diferentes um do outro. Só que as pessoas acham que o que dá certo para um dá certo pro outro. Eu não tenho pretensão, tem muita gente que fala assim pra mim, mas eu quero emagrecer. Você só trabalha com jejum? E desde 2017 eu decidi que eu ia trabalhar de uma forma mais específica no consultório e aqui no online, de emagrecimento. Por que eu decidi isso? Porque eu percebi enquanto nutricionista, como eu falei aqui que eu não sou jovem mais, eu tenho 18 anos de formada, né, gente? Eu já prescrevi muita dieta de 3 em 3 horas, eu já prescrevi muito uma fatia de bolo de chocolate, meio pão francês, um pão francês sem miolo, 2 fatias de pão integral, eu já prescrevi muito 3 colheres de arroz, 2 de feijão, trabalhei só com restrição calórica. Eu já fui muito fiz muito dieta de crossfiteiro, dieta keto, gente, eu já fiz isso. E hoje eu me encontro num nível onde eu posso escolher. E depois que eu comecei a trabalhar com individualidade biológica, que é o mapeamento genético, tema para outra live, eu percebi que muitas pessoas estavam com a dieta errada. Porque no mapeamento genético a gente descobre esses 1%, onde é a nossa diferença, que aquela dieta que o nutricionista passa de 3 em 3 horas não serve para nós. Que é muito lindo que a gente aprende na faculdade, que até hoje é ensinado, mas que não dá certo para muitas pessoas, né? Então, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham a nutrição comportamental, eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham outra nutrição, outra área de nutrição, mas eu, doutora Janaína, não trabalho essa área mais. Por quê? Porque eu quero atender um público que não consegue emagrecer, um público que a dieta dele está errada. E que talvez seja você que está aí do outro lado me escutando. Eu decidi que eu não quero mais atender aquelas pessoas que emagrecem comendo de 3 em 3 horas, comendo meio pão francês, uma bolacha integral, um pacote clube social, uma fruta como lanche. Eu não quero mais atender esse tipo de paciente. Eu quero atender aquelas pessoas que não conseguem emagrecer. Por quê? Porque ninguém falou pra elas que existia outro caminho. Não que eu seja contra a nutrição comportamental, comer de 3 em 3 horas, mas isso não vai dar certo pra você. Então, às vezes, você que tá aí do outro lado, tá me escutando, você falou, nossa, eu sempre fui nutricionista e nunca a dieta que ela me passou deu certo pra mim. Eu sempre fui no médico e aquele medicamento pra depressão nunca funcionou pra mim. Será que existe outro caminho? E aí eu posso falar pra você que eu, Janaína, eu resolvi trabalhar com esse tipo de pessoa. Talvez pode parecer pessoas mais difíceis? Pode, mas a verdade é que não é assim. Porque o jejum intermitente, ele mostra pra nós outro viés que é muito obscuro, que os profissionais ainda estão encaminhando no processo. Então, às vezes, quando o seu médico, seu nutrólogo, seu endócrino, seu nutricionista que você está indo hoje, fala, não, jejum, não faz jejum, não, é porque às vezes ele ainda não estudou e ele não está apto a te ensinar, porque é aquilo que eu falei no começo da live. Quando a gente tem medo de alguma coisa, na verdade, a gente tem falta de alguma coisa. E no caso aqui
no nosso assunto de nutrição, que é o jejum intermitente, a gente tem falta de conhecimento, né? Então, as pessoas que estão com a dieta errada, elas estão com a estrutura do processo errado, né? Então, você que tá com a dieta errada, você não emagrece mais comendo 2 colheres de arroz e 1 de feijão, você não emagrece mais comendo salada, você não emagrece mais fazendo só restrição calórica. Se a sua colega emagrece, gente, graças a Deus que existem pessoas que emagrecem, né? Ou genética boa. Mas tem gente que não emagrece. Essa é a realidade. Existe outra forma? Existe. E por isso eu resolvi trabalhar com essa outra forma. Então eu quero falar aqui pra você que tá me ouvindo, que tá me escutando aqui, que tá aí do outro lado. Oi, Gi! A Gi é das antigas. Gislaine, eu fiz uma pergunta assim, você é das novas ou você é das antigas? Aí teve gente que colocou assim, eu sou novinha. Aí teve gente que colocou, eu sou das antigas. Eu falei, eu sou jovem. Ai, gente, sou nada. Vou falar a situação, sem botox a gente não vive mais. Depois dos 35, gente, eu tenho mais de 35. Na verdade, eu já tô indo pros 50, né? Ih, meu Deus do céu, não tem nem tamanho e já tô velha desse jeito, credo. Eu também sou velha não, Xlaine. Capaz. Ai, gente, desculpa, eu aqui. Gente, eu sou assim, tá? Eu falo uma coisa, daí eu começo a brincar e falo outra, eu sou novinha. Ai. Esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando, gente? Peraí que eu vou lembrar. Sim, a sua dieta está errada. Existe outra forma, lembrei. Existe outra forma de você emagrecer e de você conquistar a saúde e que talvez não é o tradicional. E eu, Janaína, resolvi trabalhar com essas pessoas que não emagrecem com o tradicional. Eu resolvi trabalhar com você que tá aí, né? Com você que não emagrece comendo saudável de 3 em 3 horas. E aí eu vou te explicar hoje por quê, né? Eu já falei isso várias vezes, mas como nós temos muitas pessoas novas aqui, né? Então, assim, de tempos em tempos eu vou voltar, eu vou me apresentar e eu vou retomar um assunto que talvez para os antigos vocês já saibam, mas que não custa escutar de novo e ajudar os colegas que tá entrando, os coleguinha novo, né? Então, não custa escutar de novo, né, gente? Tá? Então, eu resolvi trabalhar com você que não emagrece com esse jeito tradicional, tá? Então, assim, não significa que o seu nutricionista é ruim, não significa que o seu médico é ruim, só significa que o seu profissional hoje, seja o nutricionista ou o seu médico, ele não está apto ainda, pela falta de conhecimento, com a estratégia do jejum intermitente, a te orientar dentro dessa proposta. Tá? Então a sua dieta está errada porque não é todo mundo que vai emagrecer da mesma forma, tá? O jejum intermitente, ele é uma estratégia que a gente usa muito para estimular o que a gente chama de autofagia e longevidade. Então, se você é um paciente que tem, por exemplo, uma genética expressa já para algumas doenças, ou talvez você não tenha a genética expressa, mas o ambiente, o seu estilo de vida, a forma como você se alimenta, a sua espiritualidade gerou em você uma doença, sem mesmo você ter ela no seu DNA, o jejum intermitente é uma forma de você trazer saúde para o seu corpo sem a forma tradicional. Né? Aí você fala, Janaína, mas eu vou ficar só sem comer? Não, né? Quando a gente fala jejum, só a palavra jejum é uma palavra muito forte. E a própria palavra jejum já é ausência de comida. Só que o jejum intermitente, ele é uma estratégia estruturada, né? E é uma estratégia que tem níveis, fases, protocolos para você seguir. Então, eventualmente, se você é iniciante no processo, como tem muita gente nova aqui hoje, você vai começar um nível iniciante de jejum, né? Então, você vai ficar ali 12, 14 horas. Pelo amor de Deus, raciocina comigo. Se você hoje, são 19h22, terminar de fazer a sua refeição às 20 e amanhã tomar café da manhã 10 horas, você vai morrer? Porque você comeu às 20 hoje e tomou café da manhã às 10. Ou se você hoje jantar às 20 e amanhã comer às 8 da manhã, fazer 12 horas de jejum, você vai morrer? Não vai morrer.
comer. Até porque algum dia na sua vida você já tirou sangue e ficou mais de 8 ou 12 horas ou fez alguma cirurgia e precisou ficar em estado de jejum, tá? Então, gente, o que eu quero falar pra você é que existe sim o período sem comer, mas ele não é 24 horas, 36 horas, 54 horas. Ele não tem essa necessidade, igual eu vejo muito aqui na internet, em grupos de jejum. Cuidado com as páginas de jejum que vocês seguem aqui na internet. Porque eu sou nutricionista e eu sigo todas elas também. Por que eu sigo? Porque eu quero ver as porcarias, as besteiraiadas que o povo fala de jejum, pra eu chegar aqui pro meu público, que são vocês, e poder desmentir tudo isso que o povo faz. Porque uma pessoa que fica 36 horas, 54 horas, 3 dias sem comer, ela aprendeu a se alimentar? Não, ela só ficou sem comer. Não é a proposta do jejum intermitente, tá? Então tem muita página de jejum intermitente que não é guiada por um profissional nutricionista. E aqui eu quero falar de nutricionista, por quê? Porque só nutricionista tem a capacidade, a habilitação técnica para te prescrever dieta. Médico pode prescrever dieta? Não. E aí tem uma briga aí, e está na lei, né? Está na jurisdição. Mas dentro do nosso conselho, o único profissional habilitado funcionalmente, tecnicamente, para te prescrever uma dieta é o nutricionista. E você vai precisar de um processo de janela alimentar estruturado para o jejum intermitente? Vai. O médico pode fazer isso, o médico pode te orientar dentro de uma patologia, mas ele não pode te prescrever dieta. Essa parte da prescrição de dieta é do nutricionista. A blogueira também não pode, tá? Então a blogueira também não pode. E o seu ginecologista, o seu endócrino, o seu nutrólogo também não pode. Ah, mas ele me prescreve. E o erro não tá no que quem faz a coisa errada. O erro está em quem resolve seguir a coisa errada. E é por isso que eu falo que a sua dieta está errada. Tá? Porque você precisa entender que nesse fato onde eu coloquei pra você que existe uma individualidade biológica e que você não vai emagrecer igual a maioria das pessoas, é justamente porque você não é igual a todo mundo. Só que quando a gente fala do jejum, da estratégia do jejum, que é a estratégia que eu resolvi seguir no meu nicho da nutrição, é uma estratégia muito nova, né? Então não é uma coisa que todo mundo vai saber te orientar. Tá? Então é igual a dieta cetogênica ou a dieta low carb. Teve uma fase que todo mundo falava que fazia low carb, todo mundo falava que fazia cetogênica, e dentro do consultório, quando a gente jogava na planilha, no cálculo, a pessoa não estava fazendo da forma correta, com a estrutura de macronutrientes, com a estrutura de micronutrientes e suplementação necessária. Então, gente, dieta parece simples, mas é algo muito, muito sério, né? Porque se você não entender isso agora, você vai pagar com a sua saúde lá na frente, né? E justamente a sua dieta pode estar errada porque você acha que a alimentação é uma coisa que está na cozinha de todo mundo e que você dá conta de fazer sozinho. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não está emagrecendo comendo de 3 em 3 horas, se você não está emagrecendo fazendo o que todo mundo faz, se você não está emagrecendo, comendo a quantidade de macronutrientes que te falaram que era certa, 50% de carboidrato, igual tá lá na pirâmide alimentar, fruta e verdura, 3 a 5 porções por dia. Se você não está emagrecendo, comendo salada, 30% do seu prato, 3 cores, um pratinho de sobremesa. Se você não está emagrecendo da forma tradicional, treinando pelo menos 3 vezes na semana, é porque você tá fazendo da forma errada. E aí, aonde que você vai descobrir o seu erro? Você precisa descobrir um outro caminho. E aí é onde eu falo que existem profissionais que entendem de áreas específicas. Olha, tem nutricionista que resolveu trabalhar só com jejum intermitente, que é o meu caso. Eu não atendo só pessoas, eu não prescrevo só jejum intermitente, mas é óbvio que eu para o emagrecimento, eu trabalho com jejum intermitente. Até porque quem é meu paciente entende depois do processo e sabe que eu não vou deixar ele sem comer, que eu vou, é o contrário, ensinar ele a comer.
E que só fazer jejum não é o ideal, não é o certo. Porque as pessoas, elas chegam pra mim lá querendo ficar 54 horas sem comer, 36 horas sem comer. O que ela vai fazer no nutricionista se ela tá ficando 54 horas sem comer? Calma aí, gente. Opa, tá errado, né? O nutricionista não foi feito pra deixar você sem comer. O nutricionista, ele foi feito pra te ensinar a estratégia que ele defende. Eu, no caso, defendo jejum intermitente. Não reeducação alimentar, não alimentação de 3 em 3 horas. Eu defendo comer quando tem fome. Tá, mas aí você vai ficar quantas horas sem comer? Você vai comer o que na sua janela alimentar? Aí é que está o grande processo. Você não sabe. Você não sabe nem o que você está fazendo de errado. Né? Porque você acha que o que você sempre escutou, e eu vou te falar, eu fiz muito isso. Gente, eu prescrevi muito dieta de 3 em 3 horas. Meu Jesus amado. Eu prescrevi muito, 3 colheres de arroz, 2 de feijão. Eu prescrevi muita restrição calórica. E, eventualmente, dava certo pra um, não dava certo pra outros. Isso é o que acontecia. Só que eu resolvi pegar aquelas pessoas que são frustradas, que comem de 3 em 3 horas, que vão pra academia, que comem uma fruta no lanche, que comem uma fatiazinha de pão integral, que comem um docinho low carb e que não tem resultado. Eu resolvi trabalhar com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, quando elas fazem esse cardápio, quando elas fazem essa dieta que é o tradicional e não tem resultado, elas se sentem completamente frustradas. E o processo de frustração pode parecer uma bobeira pra você, tá? Principalmente pra nós que somos mulheres. Quando você se sente frustrada, você se sente incapaz. Tá? E esse processo de frustração, de incapacidade, intuitivamente, ou seja, sem você perceber, é uma coisa que você não consegue ver naturalmente falando, intuitivamente começa a te levar para outros lados negativos na sua vida. Então, quando você faz a coisa certa e começa a emagrecer e sai desse processo de frustração, intuitivamente as coisas começam a dar certo na sua vida. Parece loucura, mas é verdade. Porque eu vejo muito isso acontecer no consultório. Foi no presencial, foi no consultório que eu tive a certeza de que eu tava no caminho certo. Porque eu via a mudança das pessoas de dentro pra fora. É claro que as pessoas que emagrecem ficam mais bonitas, elas ficam mais empoderadas. Mas o fato de você descobrir o caminho faz com que você deixe uma situação negativa de lado e comece a caminhar para o outro lado da ponte. E esse caminhar para o outro lado da ponte é caminhar para o sucesso, para alguns, para a prosperidade, para outros, para a felicidade no casamento, para se completar como mãe, ou seja, para maternidade, para outros. Então as pessoas começam a engravidar, a ter filhos, a cuidar melhor da família. E o fato de você vencer essas frustrações faz com que você seja um ser humano melhor. E isso, olhando isso dentro do consultório, me faz trabalhar com aquela pessoa que ninguém quer. Sabe aquela pessoa que passou em 10 nutricionistas? Aquela pessoa que, assim, que acha que o problema é ela. Fala, não, o problema sou eu. O problema só pode estar em mim, né? O problema é que eu tô estragada. Só pode ser eu. O problema não é você, querida. O problema é que não te ensinaram que existe um outro caminho. E graças a Deus, Deus me iluminou. E, claro, muito joelho no chão e boca no pó, porque a gente tem que orar para a nossa identidade, para que você foi chamado aqui nessa terra. Eu falo, se você não sabe a sua missão, o seu propósito, você está perdido. E eu descobri a minha missão e o meu propósito, e dentro dessa descoberta da minha identidade, eu resolvi, enquanto profissional, trabalhar com outros tipos de pessoas, né? São pessoas que estavam desenganadas e que se redescobriram na saúde com jejum intermitente, né? E aí eu ensino essas pessoas que comer quando tem fome. Jejum intermitente não é comer de 3 em 3 horas. Jejum intermitente é comer quando tem fome. Jejum intermitente é diminuir níveis de insulina, entrar em equilíbrio metabólico. O que é isso, Janaína? É fazer a sua célula trabalhar para você. Você sabia que o seu corpo, ele todo o tempo, ele produz energia, substratos, nutrientes para você funcionar, mas ele também produz endotoxinas naturalmente, que são
toxinas que vão ali atrapalhar o seu corpo de funcionar. Só que tem gente que tá tão intoxicado que não consegue liberar essa toxina e a célula dela fica em desequilíbrio metabólico. Existem pessoas que têm desequilíbrio hormonal por causa do desequilíbrio metabólico, né? Então, assim, as pessoas têm alta de insulina. Gente, a maioria das pessoas que falam, ai, minha glicose tá alta, elas já estão virando diabéticas. A maioria das pessoas que estão com intolerância à insulina já estão diabéticas há um tempinho. Eu queria te falar que talvez você que tá aí me escutando já tá hipertensa, já tá diabética, já tá com estenose hepática, você já está doente, tá? E aí, o jejum intermitente, ele faz você entrar em equilíbrio hormonal. Por quê? Porque o jejum, ele diminui aquela comilança da hiperfagia noturna, então aquele negócio de ficar ali comendo toda hora. O jejum intermitente, ele transforma a sua microbiota intestinal quando você trata o intestino. E o fato de você tratar o intestino, de você transformar as bactérias lá, aquele bioma onde que aquelas bactérias naturalmente vivem, o fato de você transformar aquele lugar ali faz o seu intestino ficar saudável e faz você melhorar a relação de fome e saciedade. E aí trata a sua compulsão. Por quê? Porque existem pessoas que têm transtorno de compulsão, isso é genético, pode sim estar expresso por um gatilho, ponto, mas tem pessoas que têm compulsão pontual, por um desequilíbrio hormonal. E essas pessoas que na maioria é um desequilíbrio hormonal, têm compulsão pontual, elas têm o equilíbrio hormonal com o jejum intermitente. Então o jejum intermitente traz equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal, faz você reconhecer quando você tem fome, quando você tem saciedade. Por quê? Porque ele trabalha o aumento e a sensibilidade dos seus receptores de GLP-1 pelo equilíbrio metabólico do seu intestino. Então, gente, olha que interessante. Então, o jejum intermitente, ele faz toda uma mudança de 360 graus na sua saúde para você encontrar esse equilíbrio. E olha que você era uma pessoa errante na vida. Errante por quê? Porque você só fazia coisa errada, né? Então, assim, a sua dieta está errada. Então, você precisa sair dessa vida errante. E o jejum intermitente faz você sair dessa vida errante, sabe? Faz você sair desse processo de frustração, de infelicidade, de incerteza. E aí, quando você passa para o outro lado, as coisas na sua vida começam a mudar. E isso é completamente gratificante para nós, enquanto profissionais, tá? Então, se você tá aí e não tá tendo resultado, e não é por causa da idade, porque, ó, teve alguém que tá aqui falando pra mim, o Rogério. Porque depois dos 40 é mais difícil perder peso. Porque, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Depois dos 35, o seu cérebro começa a envelhecer. Depois dos 30, o nosso colágeno começa a diminuir. Você acha que com 40 anos o seu metabolismo vai estar o mesmo quando você tinha 20? Jovem, novinho? Não vai. Não vai. Só que saiba que isso depende do ambiente. 30% é realmente já lá determinado na sua genética. Só que 70% é você que comanda. Ou seja, você fez 40 anos, 45, 50, mas você estragou. Você está errante, tá? Você está na vida errada. Você estragou o seu metabolismo mais do que deveria. E aí é óbvio que a sua célula, ela tá mais estragada, ela tá funcionando menos. A sua tireoide, a maioria das pessoas, anota. A maioria das pessoas daqui de 10 para 15 anos vão desenvolver hipotiroidismo ou tiroidismo subclínico ou tiroidite Hashimoto. Porque as pessoas, elas vivem num ambiente tóxico, tanto de emoções quanto de toxinas internas e externas que elas colocam para dentro do corpo. E a tireoide é a glândula mais sensível do nosso corpo, a nossa borboletinha aqui. E aí, o que vai acontecer? A pessoa tá estressada, a pessoa tá cheia de toxina, a pessoa não faz limpeza celular, não tem equilíbrio metabólico, nem hormonal. Poxa, a tireoide dessa pessoa não vai funcionar. E aí ela vai falar, ai, depois dos 40 anos eu tô difícil de emagrecer. Óbvio, você tá envelhecendo. Depois que a gente nasce, a gente só envelhece. Depois que nasceu, colega, não tem mais. Aí você já tá caminhando pro fim, entendeu? Porque a única forma que você de não envelhecer é quando você tá sendo formado lá no ventre da sua mãe. Só. O resto, meu querido, nasceu, já começa a envelhecer. É assim que funciona. Com 35 anos, pasmem, o nosso sistema
neurológico começa a envelhecer. Então, se você não treina a sua mente, você vai ficar aqueles velho chato, que turrão, que não adianta você explicar nada pra ele, que na cabeça dele não muda. Pois é, porque o seu cérebro começou a envelhecer. Sabe aquelas pessoas, aquelas vovós que você chega na casa dela e não adianta você explicar pra ela que o ovo não vai aumentar o colesterol, porque não adianta, gente. Não adianta. Porque o cérebro da pessoa começa a envelhecer. E se você não muda esse processo de envelhecimento, porque 70% é o seu estilo de vida, o seu ambiente, como você estuda, como você abre a mente, você tá velho. Não adianta, você já tá num processo de envelhecimento ali, ó. A sua célula é assim. É por isso que vocês acham que depois dos 40 é difícil emagrecer. Nenhum momento da nossa vida é impossível emagrecer. Mais difícil? Óbvio que vai ser. Porque existem formas de estragar o seu metabolismo. A gestação é um momento desse. É por isso que é tão importante fazer o processo gestacional certo. Depois dos 35 anos, quando você começa a perder ali colágeno na pele, perder neuroplasticidade, é um processo mais difícil, sim. E você tem como mudar isso, tem como adquirir um estilo de vida saudável. Gente, tem um monte de vovô e vovó aí com um estilo de vida top. Eu atendi uma paciente que ela falou: Janaína, a minha meta é chegar igual uma senhorinha no meu box de crossfit. Eu tava vendo ela pegar lá, fazer um snatch ou sei lá, fazer qualquer coisa lá no crossfit e eu fiquei com vergonha. Por quê? Porque são pessoas que investiram no ambiente. O seu ambiente, ele condiciona a sua expressão fenotípica do seu DNA. Então, se você não muda o seu ambiente, já está velho há muito tempo. Começou por aí, porque você já nasceu, já está envelhecendo, né? É um processo. Agora, se você condiciona o seu ambiente, muda o seu estilo de vida, você faz estratégias corretas, você, óbvio, vai ter resultado. Gente, meus pacientes não emagrecem 5, 3 quilos, meus pacientes emagrecem muito mais. E eu mostro isso pra vocês sempre aqui nos meus stories. Quem é novinha aqui no Instagram, assiste os stories. O story é uma coisa bacana, porque o stories mostra quem eu sou, né? O Stories mostra a Janaína, mostra minha casa, mostra tudo. Mostra isso aqui pra vocês, que eu sou real, entendeu? Não é fake, não. E eu mostro a realidade no consultório dos meus pacientes também, quando eu sinto necessidade. Não vou falar pra vocês que eu mostro de todo mundo, porque não é verdade. E assim, é corrido, né, gente? A vida do presencial. E também eu trago muitas pessoas aqui, por exemplo, dos meus desafios, das minhas mentorias, do meu curso, pra contar pra vocês a experiência que essas pessoas tiveram. Então, quando eu mostro pra vocês a realidade, o real, parece que é mais palpável, né? Vocês acreditam mais, tá? Bom, então a live de hoje é pra você entender. Eu falei um pouquinho aqui de individualidade biológica, porque não tem como você entender que você está errante na sua dieta errada, sem ter resultado, porque você não tá fazendo a coisa certa. Né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que não tem resultado fazendo a mesma coisa é uma pessoa igual aqueles velhos que não muda mais. Ela sabe que não dá certo pra ela. Por que ela tá fazendo a mesma coisa? Não tô entendendo. Você sabe por quê? Porque você tá velho. Você não aceita que você tá errado, porque você escutou tanto aquela forma tradicional que você acha que é só aquela forma que é certa. Não é. Abra sua mente, abra seu coração também, né? Para outras coisas. A vida é assim. Vai ter hora que você vai ter que assumir que você fez errado, né? E eu assumo, enquanto profissional, eu assumo que eu fiz errado. Eu assumo que eu não, às vezes, não prescrevi a dieta da forma correta, mas porque eu não estava preparada. Como que é? Preparada com conhecimento para poder fazer a forma correta. À medida que eu fui me preparando com conhecimento, eu mudei, tá? Então, você também pode mudar, né? Porque não adianta só eu falar para você de jejum, mas você tá aí que nem sua avó de 82 anos que não aceita mais que as coisas mudam. Ou as coisas mudam. As coisas evoluem, graças a Deus. Tem
a pandemia veio para mostrar isso pra gente. Você ficava aí falando que o seu filho não ia ficar em tablet, o menino estudou 2 anos online. Ficava falando que não ia jogar joguinho, o menino ficou 2 anos estudando online. Ficava falando que não ia comprar um iPhone, já tá com o iPhone 13 Pro Max aí na sua mão. As coisas evoluem, entendeu? Gente, e você precisa evoluir também. A verdade é que a maioria das pessoas aqui são teimosas, porque elas não evoluem também, que existem outras formas de se emagrecer. Assim como existem outros tipos de tratamento para várias doenças. Você pode escolher, né? Então, você quer fazer cirurgia? Vai lá e faz cirurgia. Mas você quer emagrecer, fazer dieta, fazer um exercício físico? Filho, então muda, né? O caminho mais fácil, gente, vai ser sempre da plástica, da cirurgia, de tudo, né? Então, assim, você escolhe, tá na sua mão. Agora, o que tem de gente fazendo bariátrica, fazendo cirurgia e voltando a engordar de novo, não tá no gibi, né? E é por isso que os médicos ganham muito dinheiro, porque são procedimentos, e é um procedimento inclui anestesia e internação, e é caro. E aí você vai pagar caro jogando seu dinheiro no lixo. Literalmente é isso mesmo que você tá escutando, né? E aí, ó, Regina Célia, fui sua paciente durante 3 anos. Você atende... Ô, Regina, tem uma novidade pra você que tem mais de 60 anos. Gente, assim como eu resolvi mudar a forma de atender, eu tive que colocar alguns grupos etários. Eu não atendo no consultório crianças. Eu não atendo pacientes acima de 60 anos. E as gestantes, eu só atendo aquelas que estão em acompanhamento. Tipo assim, você tá lá fazendo acompanhamento comigo. Aí você ficou grávida, eu vou te abandonar? Não posso fazer isso. Agora, você tá grávida, você não é minha paciente, ou você já foi minha paciente há anos, luz atrás, 2, 3, 4, 5 anos. Aí eu não te atendo. E acima de 60 anos, agora eu tenho uma novidade para esses pacientes que eu não atendo, que é o nutricionista Renato, que vai estar comigo, fazendo parte da minha equipe. Então, ele vai ter o mesmo processo de atendimento que eu tenho com você. E aí, eu não tenho horário mais suficiente para atender todos esses grupos etários. Então, eu tive que delimitar grupos etários, eu delimitei a forma com que eu trabalho, o número de pacientes que eu atendo. E agora eu estou formando uma equipe. E claro, não vai ser só o Renato, mas hoje o Renato faz parte dela e a doutora Aline, nutróloga, que tá lá no consultório comigo. Então, se você, a Regina, tem mais de 60 anos e quer se consultar presencialmente comigo, você pode marcar com o Renato, que ele vai te atender lá no consultório. Agora, o online, eu não delimito idade, tá, gente? No online é mais fácil, porque o online eu consigo atender em grupo, então pessoas em grupo. As consultas online eu só faço para as pessoas que não moram aqui em Goiânia. Por quê? Porque quem quer consultar comigo, mas quer fazer uma consulta presencial e mora aqui em Goiânia, vai ter que se encaixar e esperar um horáriozinho na minha agenda. Se você tem mais de 60 anos e quer atender com a minha metodologia, aí você vai marcar lá no consultório, pode marcar com a minha secretária, com a Tatiane, para o Renato. Ah, mas não é a Janaína. Gente, mas ele vai atender da mesma forma que eu atendo, né? Na mesma técnica, na mesma metodologia de trabalho, tá? Se você quer levar a sua filha que tá gestante ou a sua filha que é criança, ele também vai atender. Tá? Então eu resolvi fazer isso, é uma novidade, né, agora para 2022, porque muitas pessoas queriam uma nova forma de trabalho, mas não tinha aqui em Goiânia, não encontrava. Então eu estou treinando pessoas, eu estou formando uma equipe justamente com esse propósito, tá? E aí o Renato vai atender você, viu, Regina? Se você quiser, o Renato Violi, que é um nutricionista, vai estar comigo lá, formando a minha equipe. E tem a doutora Aline também, que é nutróloga, que também vai estar atendendo lá no consultório e que faz parte desse processo. Porque são pessoas que se envolveram comigo de uma certa forma, entendem o meu processo e vão trabalhar na mesma linha que eu, tá? Então, às vezes eu não vou ter horário para você, ou você não vai poder consultar comigo, mas eles podem te atender dentro dessa metodologia de trabalho que eu expliquei aqui na live.
Certo, gente? Tava com saudade? Ó, 19h46. Eu abri a caixinha de perguntas. Me conta aqui se você fez pergunta. Eu não vou abrir agora. Eu quero saber se vocês fizeram pergunta. Alguém aqui foi lá no meu stories e digitou, perguntou dentro da caixinha? Alguém viu os stories que eu fiz de manhã? Todo dia de manhã eu faço stories. Pelo menos dando bom dia eu faço. E toda segunda-feira eu deixo a caixinha de perguntas lá. Alguém aqui digitou na caixinha de pergunta? Viu lá que eu deixei uma caixinha de pergunta para jejum? Não? Vocês não digitaram? Eu vou abrir agora. Quem fez uma... Quem, assim, tem dúvida de jejum hoje? Todo mundo aqui já sabe tudo de jejum? Se você sabe tudo, bacana, né? Já emagreceu, tá aqui só pra me fazer companhia. Mas se você não sabe tudo, eu oriento fortemente que você venha em todas as lives, que você deixe a sua pergunta sempre quando eu abrir a caixinha. Esteja sempre comigo aqui, assista sempre os conteúdos que eu coloco nos vídeos do feed, do Reels, para que você adquira conhecimento, entendeu? Ó, eu vou abrir aqui pra ver se tem alguma... Ah, claro que tem, né? Ó, uma das perguntas, eu não vou responder todas, que eu respondo depois pra vocês no Reels, claro. Mas eu vou responder quem digitou aqui, ó. Ó, sou diabético. O jejum pode me ajudar de alguma forma? Gente, é engraçado que eu falei de diabetes, né? Hoje, não sabia nem que tinha essa pergunta aqui. O jejum não vai te ajudar, o jejum vai te devolver a vida. A maioria das pessoas, elas vão descobrir que estão diabéticas, elas já estavam diabéticas há muito tempo, né? Já estavam com resistência à insulina. E eu falei que o jejum, ele traz um equilíbrio metabólico e hormonal. E começa com a redução do estímulo da insulina pelo pâncreas. E diabetes tem tudo a ver com insulina. Então você precisa entender que o jejum não é só ficar sem comer, tá? Então você que é diabético, pré-diabético, tem esteatose hepática, tá com artrite, tá com artrose, não emagrece da forma convencional, você está errante no processo. E você precisa entender que o jejum é sim uma oportunidade para você emagrecer, tá? Então diabético pode fazer jejum? Pode, lógico, diabético deve fazer jejum. Ó, outra perguntinha. Acabei de sair de uma gravidez. Posso fazer jejum intermitente? Essa é uma pergunta que tem em quase todas as lives. Por quê? A gestação não é um processo onde a gente indica emagrecimento. Eu trabalho jejum intermitente para o emagrecimento. Mas o jejum intermitente é só para o emagrecimento? Não! Por quê? Porque existem níveis e protocolos de jejum. Então, se você fizer 12 horas de jejum e 12 horas de janela alimentar, ainda tem muito tempo para você comer saudável. Então, mais do que o período de jejum, é aprender a comer no período da janela alimentar para que o jejum funcione. Essa é a verdade. Você não vai fazer jejum para ficar sem comer. Você vai fazer jejum, mas você vai aprender a comer para que aquele momento que você ficou de jejum funcione. É assim que é o raciocínio. As pessoas não têm esse raciocínio. Então, as pessoas que, por exemplo, estão grávidas, elas podem fazer 12 horas? Podem. As pessoas que estão amamentando, elas podem fazer 12 horas? Podem. Só que elas têm que aprender o que comer nessa janela alimentar. Gente, eu trouxe a Maria aqui pra vocês, que foi uma aluna lá da Espanha, que ela tava amamentando e ela já perdeu 25 quilos. E o leite dela, a filhinha dela tem 2 anos. Gente, ela não perdeu 25 quilos ficando 54 horas sem comer, não. Você tem que entender que a janela alimentar, ela faz com que o período de jejum que você fique dê certo. Então, você que tá amamentando, você que tá aí com o bebezinho, você pode fazer jejum, mas eu não oriento, presta atenção, eu não oriento que você faça sozinho, nem sozinha, né? Porque é mulher, sozinha. Por quê? Porque você não tem conhecimento suficiente, óbvio, para fazer isso sozinho. Como é que você vai saber o que você tem que comer para que aquele momento de jejum dê certo? Você não sabe nem qual protocolo que você vai fazer? Não faça jejum. Você que tá aí amamentando,
eu te oriento, ó, ou quando tiver uma turma de desafio, ou quando tiver uma turma de mentoria, ou quando o meu curso do jejum abrir, ou se você for daqui de Goiânia, ligar no consultório e marcar uma consulta presencial. Vocês acham que sabe fazer, aí faz tudo errado, fica errante no processo. Aí, gente, acontece todo aquele negócio. Frustra, incerteza, infelicidade, o negócio começa a dar tudo errado, tá? E aí você não sai ali naquela ponte, fica na ponte quebrada. Aí fica naquele buraco negro. Não faça sozinha, tá? Procura ajuda. Fala a quantidade de horas de jejum. Eu naturalmente falei aqui a quantidade de horas de jejum, né? Porque eu falei dos protocolos. Então, se você não sabe, tem protocolos de horas. Que eu acho que é essa aqui a pergunta da pessoa. Os protocolos de horas, eles estão inseridos dentro dos níveis de jejum. Então, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, 22, 24, até 36. Janaína, você indica jejum depois de 36 horas? Não. Gente, é por isso que vocês têm que parar de ficar seguindo essas páginas de jejum onde não tem profissional. Primeiro, a pessoa, eu sei que você não sabe, mas ela pode ser denunciada e ela pode responder um processo criminal, porque ela não é nutricionista. Ela não pode prescrever dieta, ela não pode prescrever cardápio, e aí você tá lá na página. A pessoa nunca estudou pra saber, mas ela só te ensina a fazer jejum intermitente, né? É só comida. Não é não. É muito sério o negócio, entendeu? Então, assim, a gente adquire conhecimento pra tirar vocês desse processo de incerteza, tá? Então, o protocolo de horas é um dos processos do jejum intermitente. A pessoa precisa saber qual que é o indicado pra ela. Ela tá começando no processo. Aí ela escuta lá na página de jejum intermitente, que ela vai ficar 50, um monte de gente lá, né? 4.000 comentários, ficando 54 horas sem comer, né? Aí ela fala, eu vou ficar 54 horas sem comer, tô 3 dias sem comer, há 3 dias sem comer, tô há 5 dias sem comer. Aí ela começa a ficar sem comer. Ué, óbvio que uma pessoa sem comer, ela vai emagrecer. Ah, tá bom, mas coloca ela pra comer agora, pra ela saber o que ela tem que comer, ela não dá conta. Para, gente, pelo amor de Deus, não começa assim, tá? O protocolo de horas é justamente para inserir você no processo, tá? Quem tá iniciante, 14 ou 16 horas, com 16 horas começa a queima de gordura, com 18 horas triplica a produção de corpos cetônicos, e aí, gente, é uma aula. Eu não vou falar sobre isso agora, mas existe protocolo de horas para jejum, e você precisa ser orientado com relação a esse protocolo de horas. Qual protocolo que você vai seguir? Né? Porque não é só ficar sem comer, porque agora você já sabe disso, né? Você tava aí só sem comer e você tá errado. Tá errante no processo. Emagrecer 5 quilos em 7 dias. Provavelmente essa pessoa aqui, ela entrou durante o meu desafio e não entrou na turma do desafio. Porque se ela tá com dúvida que se é possível emagrecer 5 quilos em 7 dias, é porque ela entrou aqui no período do desafio. Gente, o desafio, ele é um período onde eu acompanho vocês de maneira online durante 7 dias. E a proposta do desafio é emagrecer de 2 até 5 quilos em 7 dias. E isso é muito possível. Por quê? Porque quando você entra no processo, como eu falei, com 16 horas começa a queima de gordura, e quando você aprende a janela alimentar, você vai corrigindo com a janela alimentar o processo de jejum. E aí, com o jejum intermitente, dependendo do nível de horas, do protocolo que você tá fazendo, você consegue emagrecer de meio quilo, anota isso, a 1 quilo por dia, tá? Só que não adianta ficar só sem comer, porque vai chegar uma hora que você vai precisar comer, né? Que ninguém vive de luz. Vai pôr nutriente pra dentro, você não vai saber o que é, e aí você vai voltar a engordar de novo, tá? Então, precisa saber o protocolo de horas. Preciso de um estímulo para ver resultado rápido. Como faço? Faz jejum intermitente, só que você não faz sozinho, não. Uma pessoa que parece assim, né? Fast, né? A pessoa, ela quer ver resultado rápido. A pessoa que não vê resultado, gente, ela já fez de tudo. A pessoa já comeu de 3 em 3 horas, a pessoa só engorda, a pessoa come tudo saudável, a pessoa até parou de comer arroz, parou de comer o que gosta, parou de comer sanduíche, parou de tudo, fazer o que ela gosta na vida e não emagrece. Uma pessoa dessa tá infeliz. E é por isso que ela faz uma pergunta dessa. Uma pessoa dessa, ela precisa ver resultado. Ela precisa de outro caminho.
E o jejum intermitente pode ser a porta que você estava esperando. Acontece que, enquanto profissional, nutricionista, eu não vou falar para você fazer jejum sozinho. Você vai ter que ser bem orientado. Enquanto isso, você fica aqui comigo, vem participar das lives, assiste meus podcasts, você vem participar dos meus desafios, depois você entra pra mentoria, ou você marca uma consulta presencial. É assim que você vai aprender a emagrecer. E é rápido? É. Só que você precisa fazer da forma correta. É muito sério fazer dieta sem nutricionista, porque ao invés de você ter saúde, você vai ter doença. Aí você já tá todo chuá, tá todo pedecado aí com o negócio. Fica pior. Sempre tem jeito de ficar pior, né, gente? Sempre. É impressionante o negócio. Gente, tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver. Meu problema é doce. Como resolver isso no jejum intermitente? Seu problema é doce, você precisa entrar em equilíbrio hormonal, porque o doce tem a ver com a insulina e provavelmente você está com insulina alta. Então, você precisa sim fazer o jejum intermitente, mas corrigir a sua janela, tá? Gente, eu prometo responder todas as outras perguntas pra vocês. Segunda-feira que vem vou estar aqui de volta. Foi assim, a semana retrasada eu fiquei com as minhas alunas do desafio e a semana passada eu descansei a mente. A verdade foi essa. Porque também a gente tem que dar um respiro pra se encher de novo, né? Todo mundo passa por essa parte, né? E até pra eu poder me doar conhecimento pra vocês, estabelecer um nível de conexão saudável, a gente precisa respirar. A gente respira, enche de novo para depois transbordar, né? O transbordo depende da gente, né? Então, de vez em quando eu saio de um desafio ou de uma proposta de mentoria, aí eu fico sem fazer as lives aqui justamente com o objetivo de me encher de novo para dar certo, né? Bom, é isso, gente. Quem tava com saudade das lives, sejam muito bem-vindos de volta. Quem é novo aqui, bem-vindo pra você. Não percam as lives. Toda segunda-feira às 19 horas aqui no Instagram. É segunda, mas o papo é de primeira. Toda terça ou quinta eu vou subir o meu podcast pra vocês lá no YouTube, no meu canal do YouTube. E eu vou avisando pra vocês aqui das novidades. Sempre tem desafio, monitoria, mentoria, tudo que você puder consumir, eu oriento que você consuma, tá? Se você tá aí com dieta errada, errante na vida, né? Fazendo tudo errado, sai desse processo, desse ciclo vicioso, tá? E se você não aceita, você já tá velho, já passou da época, tá? Aceita que dói menos. É isso mesmo. Porque tem gente que tá falando, mas eu vou continuar. Não tá dando certo, mas a pessoa quer continuar, né? Tá igual a avó. Não acredita mais, né? A pessoa já envelheceu, não abre para as novas possibilidades. A verdade é essa, né? Gente, muito obrigada. Hashtag gratidão pra vocês. Olha o coração. Gente, manda um coraçãozinho aí pra mim. Muito, muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? É esse o objetivo, tá? Segunda-feira tem live de novo. Janaína, vai ter desafio agora? Não. Vai ter mentoria agora? Não. Janaína, vai ter curso online? Não. Agora eu vou descansar a minha mente, vou preparar coisas novas pra você. E aí, se você for esperto, você entra. Ou no próximo curso, ou no próximo mentoria. E é isso, né? E aí, gente, quem é esperto, né, aproveita a oportunidade. E quem não é, fica no caminho errado, né? As pessoas decidem o ambiente que elas querem ficar. Se você tá aqui, seja muito bem-vindo, que é aqui que você vai crescer. Um beijo pra vocês e até a próxima segunda.